Agora que você já tem a sua ideia, você já viu que é uma ideia original, que ela é promissora, ela tem um potencial de se tornar uma grande história, nós precisamos determinar quem vai ler a sua história. Qual é o público-alvo da sua história? E a partir daí, a gente criar estratégias, criar um planejamento para que a sua história seja direcionada a esse público-alvo. O que vem a ser um público-alvo? Um público-alvo nada mais é do que um segmento de pessoas. Então, nós podemos ter como público-alvo adolescentes de 13 a 15 anos, podemos ter um público-alvo adolescentes de 16 a 18 anos, podemos ter um público-alvo de jovens adultos, né, até os 25, podemos ter um público-alvo de pessoas mais velhas, poderemos também mixar nosso público-alvo, determinando aquelas pessoas que gostam de terror, mas um terror que não contenha, por exemplo, cenas hot, ou seja, o público-alvo ele já é um livro de terror adolescente, onde você tem que tomar cuidados para não colocar termos chulos, muitos palavrões, cenas hot, porque o seu público-alvo ele vai ser de 13 a 15 anos. Então, na sua ideia, você já tem que pensar quem é que vai comprar o seu livro, para que você consiga ter um produto, né? Que no final o seu livro será um produto que atenda perfeitamente quem for adquirir o seu livro. Porque não adianta nada você escrever um livro e uma criança de 12 anos comprar o livro, ou uma criança de 8 anos comprar um livro e ter uma cena hot lá, cabeluda, né? Então, você tem que determinar qual é o seu público-alvo. A outra coisa também não adianta nada você colocar um público-alvo que seja, por exemplo, homens que sejam machistas e colocar um livro com a história feminista. Não, você está excluindo esse público-alvo machista. E você está definindo seu público-alvo como feminista. Então nós temos que pensar bem. Um outro exemplo, né, que nós falamos aqui. Hoje em dia existem romances já entre pessoas de mesmo sexo que estão em moda. Então isso aí é um nicho de mercado, é um público-alvo, né? Então você pode determinar que o seu livro pode atingir esse público. Ou então você pode ter, por exemplo, um outro público-alvo que seja só pessoas que gostam de RPG, por exemplo, pessoas de uma segmentação de idade que gostam de RPG, e você vai escrever uma história sobre isso. Então você tem que pensar, e eu sugiro que você faça agora, qual é o seu público-alvo? A sua ideia está voltada para qual público-alvo? Depois que você determinar qual o seu público-alvo, você vai fazer a seguinte pergunta: o que a minha história está passando de positivo para esse público-alvo? O que a minha história agrega a esse público-alvo? O que minha história traz de novo a esse público-alvo? E por que esse público-alvo irá comprar a minha história, ou seja, comprar o meu livro? Então, a ideia, ela já tem que ser pensada e trabalhada segmentando o seu público-alvo. Se você fizer isso agora, nesse momento, você vai estar criando um produto que é direcionado a um público-alvo. E a sua chance de sucesso é muito maior do que você escrever alguma coisa sem nem pensar para quem vai ler o seu livro. Começar a escrever sem planejamento algum. Não faça isso. Agora você vai pegar a sua ideia, vai ver o que ela tem de boa e para quem você imaginou o livro, o seu livro. Quem é que vai comprar seu livro? Quem você imagina estar com o seu livro nas mãos lendo? São pessoas mais novas, pessoas mais velhas, jovens adultos, pessoas que são homoafetivas, que não são homoafetivas, pessoas que gostam de livros hot, que não gostam de livros hot, pessoas que gostam de RPG, que não gostam de RPG, pessoas que gostam de horror ou não. Nesse momento agora, você vai definir seu público-alvo e nós vamos traçar o planejamento a partir dessa definição de público-alvo, tá bom?
Escreve aí, coloca no papel quem é o seu público-alvo, o que você tem a oferecer para eles e responde todas aquelas perguntas que eu fiz anteriormente, tá bom? Um abraço.